MXRF11, nós vamos falar aqui sobre a receita média mensal, quanto é que entra no caixa aí do MX por mês, R$ 27.374.398,66. Ele tem de despesas média mensal aí de 2.325.000 nos últimos 12 meses e o lucro médio por mês é de 25.048.968,42. Lembrando que boa parte desse lucro volta para nós cotistas em forma de rendimento, tá? Que em média pagou 11 centavos por cota, o que dá um dividend yield, pessoal, de 1%, né? Mais de 1% ao mês, sendo que a cota está aqui na casa dos 10,80, tá? Se você tem um preço médio abaixo disso, de 10,86, você está recebendo um dividend yield muito maior. No meu caso, eu tenho o meu preço médio em R$10,31. Então diz aí nos comentários qual que é o seu preço médio no MXRF11. Bom, pessoal, o MXRF11 basicamente é um fundo imobiliário híbrido, que boa parte do fundo são papéis, ou seja, dívidas imobiliárias, permutas financeiras, eu vou explicar um pouquinho melhor, e também negocia, né, compra e vende outros fundos imobiliários. O MXRF11 foi fundado em 2012, ou seja, tem mais de 11 anos de mercado, isso aí eu vejo como muito positivo. Então é um fundo que tem uma rodagem, tem uma bagagem legal. O número de cotistas só vem crescendo, estamos quase em 1 milhão de cotistas, pessoal. Se você, assim como eu, é cotista, é sócio do MXRF11, deixa aqui nos comentários que eu quero conhecer os meus sócios. Prazo de duração indeterminado, isso aqui é importante, tá? Tem muita gente que investe em fundos imobiliários, não olha para isso, porque tem fundos que tem data para começar e data para acabar. Então, tem que ficar atento. Mas o Max Renda não é o caso do Max Renda. Ele é administrado pela BTG Pactual, tem gente que gosta, tem gente que torce o nariz, mas aí é cada um, né? E tem uma gestão ativa, tá? A composição da carteira do Max Renda hoje está assim, ó, pessoal. 5% em caixa, 16% em fundos imobiliários, 5% em permutas financeiras. E a maior parte estão nos certificados de recebíveis imobiliários, nos CRIs ou dívidas imobiliárias, 74%. Lembrando que o objetivo do fundo é buscar aí 80% de CRIs, ou seja, já está quase próximo da meta. As permutas financeiras estão um pouco abaixo, porque ele investiu mais em FIIs, mas provavelmente na medida que a taxa de juros Selic começar a cair e os fundos imobiliários começarem a valorizar, provavelmente o Max Renda vai se desfazer desses fundos imobiliários, vai pegar esse dinheiro, vai investir nas permutas, porque a taxa de juros baixa, fica mais fácil das pessoas financiarem os imóveis. Então faz mais sentido ter as permutas financeiras. Tá? Então essa aqui é um ciclo, provavelmente vai ser mudando aos poucos. Léo, como é que o Max Renda ganha dinheiro, né? O Max Renda, ele compra dívidas imobiliárias, essas dívidas são reajustadas por dois indexadores. Os principais do fundo Max Renda são 60% estão atrelado à inflação IPCA, que é essa fatia maior, e quase 40% está atrelada à Selic. Então, nós estamos falando aqui de CDI, tá? Então é CDI, tá? Mais 2,69. Léo, o que é a CDI, né? É a Selic menos 0,10, tá bom? Então a Selic está 13,25 anual, o CDI está 13,15 anual, tá bom? Então é CDI mais 2,69. E o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né? Que abrange ali até pessoas que ganham até 40 salários mínimos, mais 7,48 de taxa de retorno. Um ponto positivo aqui no Max Renda que eu gosto dos CRIs é porque ele é bem diversificado. Ele tem mais de 50 CRIs de certificados recebíveis imobiliários na sua carteira. A maior parte, né, 1,9 bilhões, então o fundo tem 2,5 bi de patrimônio líquido, quase patrimônio líquido do fundo são certificados de recebíveis imobiliários, tá bom, pessoal? A título de curiosidade, o último IPCA foi de julho, o de agosto está para sair amanhã, inclusive, foi de 0,12. O de junho foi negativo, nós tivemos um IPCA negativo, ou seja, tivemos deflação, mas agora o último, o de julho, nós tivemos 0,12, tá? O de agosto vai sair amanhã. Então, falando mensalmente, né, nós estamos falando aqui de 0,74. Então, a carteira do Max Renda, 60% da carteira do Max Renda hoje está rendendo aí 0,74, enquanto os demais 40% que estão atrelados ao CDI, ou seja, a taxa Selic está lá em cima, está nas alturas, né?
nós estamos falando aqui de 1,32%. Tá? Eu peguei a Selic, dividi por mês e peguei a taxa também de retorno, dividi por 12 meses para a gente chegar aqui num valor mensal. Então, para mim tá ok, né? Essa composição da carteira do Max Renda eu acho bem legal, acho bem inteligente de ter ali uma diversificação, isso é importante, e também de ter uma diversificação por indexador, tá? É uma estratégia que eu acho legal. Ainda falando de CRIs, de certificados de recebíveis imobiliários, os três maiores ativos do fundo, tá? É a CSN, aquela de mineração, de cimentos, né? Aquela gigante com 121 milhões, tá? Ou seja, isso representa 4,68% do patrimônio líquido do fundo do Max Renda, tá? Então, a gente vê que é bem diversificado e mesmo as maiores posições do fundo, né, ali 4,68%, nós vamos falar das garantias aqui, que é muito importante. Em segundo lugar está a Mitre com 3,99%, com 103 milhões. Em terceiro, a Prevent Senior com 88,25 milhões, 3,40%. E daí para baixo é abaixo de 3, de 2, né, vai caindo. Isso aqui é importante também, pessoal, no fundo, olhar a inadimplência, né? A inadimplência aqui do fundo é 0,53%, bem baixa na minha visão, essa inadimplência do Max Renda, tá? Do MXRF11, e ele vem reciclando a sua carteira para buscar CRIs, né, de bons nomes aí, então assim, um pouco mais tranquilos. Pessoal, nós vamos comentar aqui rapidinho dos três maiores ativos do Max Renda. Pessoal, já quero agradecer o like que vocês estão deixando. No final do vídeo nós vamos falar das novidades que tem no Max Renda. Esqueci de falar no começo, mas nós vamos falar aqui no final do vídeo sobre as novidades, tá? Bom, então, CSN, né? A gente está falando aqui de uma operação que consiste em um contrato de locação atípico. Atípico, pessoal, o inquilino tem que honrar até o final do contrato, senão ele vai ter que pagar todos os meses ali que ele contratou, tá? Mas o que eu queria destacar para vocês é o seguinte, que a CSN ela é uma empresa listada na bolsa, tem um rating AAA, né? É o rate mais alto para aquele bom pagador. Então, assim, isso é muito positivo. O imóvel é a Ford, a antiga Ford aqui de Taubaté, a Ford saiu, a CSN entrou ali, né? E tem aqui, pessoal, o AF do imóvel, né? Ou seja, uma alienação fiduciária. A gente tem aqui o imóvel como garantia. Isso eu acho fantástico, tá? Eu gosto muito de garantias que tenham um imóvel físico ali como garantias. Claro que a gente torce para que nunca precise, né, entrar com as garantias, executar as garantias, ter que pegar o imóvel, tomar o imóvel para vender. Eu vou mostrar para vocês alguns imóveis que tem do Max Renda que aconteceu isso, tá? Mas eu gosto, eu me sinto mais confortável com imóveis, tá bom? E o rate também, né? Uma empresa geralmente com rate assim elevado, igual a CSN, dificilmente dá calote. Mas, pessoal, tudo pode acontecer, né? Tudo pode, nada é garantido, né? A única coisa que é garantida é esse like que você vai deixar aqui nesse vídeo, né? Nem nossa vida é garantida, a gente está aqui, daqui a pouco não está mais, tudo pode mudar, mas é bom a gente ter algumas coisas ali para, caso se der errado, a gente ter onde recorrer, né? Em segundo lugar, nós temos aqui a Mitre, tá? O MXRF11 faz uma parceria muito forte com a Mitre. A Mitre é uma companhia listada na B3, tem um RUT Double A, né? 2 As, pela SP. Então aqui que eu destaquei, pessoal, que eu achei legal, ele tem um land bank, né, de 5 bilhões de reais, ou seja, ela tem terrenos, né, land bank, se não me engano, é banco de terrenos, né, mas ela tem terrenos ali 5 bilhões de reais, então uma empresa gigante. Tem as garantias aqui, fundo de reserva, fundo de despesa, alienação fiduciária de cotas, então eu acho bem tranquilo essa garantia do Mitre para mim. E a terceira maior posição aí dos CRIs é a Prevent Senior, com 88 milhões, e aqui fala que a empresa é extremamente capitalizada, robusta estrutura de operação, né? Agora, o que eu achei legal aqui, as garantias eu destaquei, né? De novo, o imóvel ali como garantia, 70% do imóvel em região nobre e de alta procura no Rio de Janeiro, tá? Então, acho que tá ok para mim as garantias. Sempre que vocês... Uma dica, né? Sempre que vocês forem olhar fundos de papéis, é importante, tá? E Fiagro também, olhar as garantias, tá bom? Falando de inadimplência aqui dos CRIs, né? Nós estamos falando aqui de 0,53, pouca inadimplência na minha visão. Aqui estou trazendo alguns casos de CRI, de certificado de recebíveis imobiliários, que não foi honrado ali o pagamento, teve que entrar com a execução das garantias, né? Nós temos aqui um imóvel no Jardim Europa, tá à venda, né? O Max Renda pôs à venda 5.820.000 reais. Inclusive, se você tiver esse dinheiro, quiser comprar, ajudar a gente aí no... Fica à vontade para entrar em contato com o Max Renda.
Vila Bastos, em Santo André, também 1.070.000. E Oceanic, em Santos. Esse aqui é um pouquinho mais caro, 8.833.000. Um prédio bonito, por sinal, né? Vou falar um pouquinho da carteira de FIIs do Max Renda, tá? Hoje ele tem 426 milhões, 16% do patrimônio do fundo estão em FIIs. As três maiores posições é o SPVJ11 com 91 milhões, ou 21, quase 22% do patrimônio líquido. O LP11 com 79 milhões, né, mais de 79 milhões, com 16% do patrimônio líquido do fundo. E em terceiro, a Unidades Autônomas 3, 60 milhões, representa 14,08% do patrimônio do fundo, tá bom? Pessoal, aqui eu vou trazer um comentário meu. Tem gente que não gosta, torce o nariz. O Max Renda deveria focar só em papéis. O Max Renda não deveria investir em fundos imobiliários. Respeito, concordo em partes. Eu acho que realmente, se você se dedica, se você foca em uma coisa só, acho que a chance de você ser bem sucedido é maior. Mas, olhando aqui pelo lado do Max Renda, tentando entender um pouco a estratégia dele, é o seguinte: o Max Renda tem como objetivo 80% certificado de recebíveis imobiliários, 20% permutas financeiras. O que acontece, pessoal? Quando a taxa Selic está muito alta, as pessoas não compram imóveis financiados. Fica difícil de vender as permutas, né? Você comprar permuta financeira é comprar o terreno, eu vou explicar aqui. Comprar o terreno, construir e vender. Fica difícil para as pessoas comprarem apartamentos, né, imóveis comerciais, residenciais, com a taxa muito alta. Então, o que acontece? A taxa está alta, geralmente os fundos imobiliários caem. Então o Max Renda fala, puxa, eu não consigo investir nas permutas, porque as pessoas não estão conseguindo financiar, mas em contrapartida eu vou pegar esse dinheiro e investir nos fundos imobiliários que estão bem descontados. E aí quando a taxa de juros cai, está começando a cair agora, né, mas quando ela cair bastante, o preço dos FIIs tendem a crescer e as pessoas tendem a procurar os imóveis que as permutas financeiras fazem ali, né? Então há um ciclo contrário. Então o Max Renda vai se desfazer desses fundos imobiliários com um lucro bem legal, assim espero, acho que a estratégia deles é essa. Pega esse dinheiro e investe nas permutas e aí equilibra, chega lá nos 20%. Falando de permutas financeiras, o fundo tem 128 milhões, ou seja, 5% do patrimônio do fundo são em permutas. A taxa média de aquisição, o retorno que se espera das permutas é um retorno bem legal, tá? Bem atrativo. É o INCC/IPCA mais 12,46%. Já foi IPCA mais 13%, tá? O INCC é o Índice Nacional de Construção Civil, se eu não me engano, tá? Então é um outro índice ali ligado à inflação, mais para o setor de construção civil. Então, basicamente, o que é uma permuta financeira, para quem não sabe, chegou agora aqui, né? O Max Renda compra um terreno bem localizado, chama uma incorporadora, uma construtora, ali ele desenvolve um projeto, tá? De imóveis comerciais, residenciais, industriais, galpões logísticos, enfim, ele desenvolve ali naquela região um empreendimento, bota para vender e o lucro volta para o fundo e esse lucro volta para nós cotistas, tá bom? Tem um fluxo de pagamento, tá? Eu comprei meu apartamento aqui, eu comprei na planta. Então na planta eles me deram, a construtora deu 3 anos. É geralmente esse prazo mesmo. 3 anos é a construção e depois vem o documento da prefeitura, o ABITS, ali liberando a moradia do imóvel e vem as chaves. Bom, da construção, do lançamento, da construção até o ABITS, até as chaves, demora mais ou menos 3 anos e entra 20% do dinheiro. Os 80% geralmente é quando se entrega a chave, né? Então ali os 80% durante 6 meses é liquidado, geralmente, tá bom? Então tem esse fluxo de pagamento. Aqui vocês estão vendo aqui um exemplo de permutas financeiras. Campo Belo, gente, eu trabalhei no Campo Belo, é um dos bairros nobres aqui de São Paulo. Campo Belo, Brooklyn, Pinheiros, Vila Nova Conceição, são todos os lugares que o Max Renda tem imóveis, né, tem terrenos, tem fazendo construções, tá? Eu peguei aqui um exemplo, mas são vários. Eu vou deixar aqui o link, tá, do site do Max Renda na descrição desse vídeo para vocês olharem com mais calma, tudo isso que eu tô falando, peguei de lá. Então a gente vê aqui, ó, o valor investido, né, o valor geral de venda, o valor investido, ó, 15 milhões, espera vender 85. Dezembro de 21 foi o lançamento. Agosto de 22, início da obra, e maio de 24 é a data de entrega. A obra já está com 33% construída.
Eu já fui, inclusive vou deixar um vídeo aqui, pessoal. Já fui na obra do Max Renda do MXRF11. Eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem, foi bem legal. Então é isso, pessoal. Basicamente, as permutas financeiras. E nós vamos falar aqui das novidades do Max Renda do MXRF11, baseado no último relatório. O Max Renda captou 344 milhões, né? Com a oitava emissão de cotas, já investiu uma parte disso, 105 milhões, então já está colocando o dinheiro novo para trabalhar. Ele também colocou aí 230 milhões em novos CRIs e vendeu 33 milhões, tá bom? Falando em permutas financeiras, ele desinvestiu ali no Vila Madalena 1, né? 17,7 milhões de permutas, então teve um ganho ali de 7,7 milhões, um ganho bem expressivo, bem legal. Em FIIs, tá? Houve aí uma entrada de 77 milhões de reais aí com a aquisição de unidades autônomas, que é inclusive a terceira maior posição de FIIs no fundo, né? Já entrou ali, já foi para terceiro lugar. E o HGLG11, que inclusive eu sou cotista do HGLG11. Eu tenho o HGLG11, eu acho um dos melhores fundos da bolsa aí, de qualidade, enfim, um fundo de logística, tá? Fiquei até feliz aí com essa nova aquisição aí do Max Renda. Pessoal, obrigado pelo like, obrigado pelo carinho. Não é indicação, não é recomendação de investimento, tá bom? Só estou apenas compartilhando aqui a minha visão sobre o Max Renda, do qual eu sou cotista. Estou compartilhando com vocês aqui a minha visão, minha mera opinião, beleza? Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Valeu!